Está começando o primeiro programa na faixa Esportes e eu sou Diego Luz e estou muito feliz de estar começando esse projeto que não é tão novo, né? Era o Papo Futset, agora somos na faixa Esportes e esse projeto que hoje inicia e continua também falando sobre Futset, mas nós não vamos falar apenas sobre Futset, vai ter entrevistados aqui fora da modalidade do futsal também. Porém, hoje, né, Davi? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o futsal com uma equipe que é muito forte e muito conhecida na cidade. Mas, primeiramente, quero falar um muito bem-vindo aqui para o meu amigo, parceiro de bancada, Davi Nogueira. Muito bem, muito obrigado, Diego. Prazerzão estar aqui mais uma vez e dessa vez dividir uma parceria, né? Um novo programa aí, uma nova cara aqui. Começar na faixa Esportes. Bem-vindo aí para os nossos convidados de hoje, Fernando e Leonardo. Obrigado. Tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo muito produtivo hoje, né? Um negócio bem bacana. Com o tempo a gente vai se soltando mais. O nosso estúdio, nós estamos nessa formação de estúdio atualmente, né, Davi? Mas nós temos algumas ideias de arrancar essa mesa. A gente vai vender essa mesa aqui do nosso diretor. Vamos vender a mesa do Chiquinho, tá? Já anunciei lá no Marketplace. E a gente vai abrir aqui esse espaço. Vamos pagar um super cachê para fazer uma bagunça que colocar as coisas, colocar uma placa nossa aqui, né? Cenário bem descolado, né, Diego? Bem descolado. Uma brincadeira. Pessoal, eu quero aqui, Davi, apresentar as camisetas que eu trouxe hoje. Nossa ideia, nossa intenção é ter um novo estúdio, novo espaço, né? Isso se a gente for passar para o novo espaço, é ter um espaço para a gente colocar as camisetas de equipes que a gente vai entrevistando, ou tem lá a camiseta do Liverpool, vamos colocar uma arara com as camisetas bem legais, bem certinho ali no espaço. Vamos lá, vou começar aqui mostrando essa camiseta aqui, ó. Vocês já conhecem dos últimos programas, mas por que eu trouxe de volta aqui a camiseta do Hope? Essa aqui é a camiseta com o número e o nome aqui do Ítalo. O Ítalo, que é um jogador da nossa equipe que faleceu em um acidente de moto há 2 meses atrás, e há 3 meses atrás já. E a gente fez essa camiseta em homenagem ao Ítalo, né? Morreu precocemente aqui no Contorno Sul. Bom, pessoal, também trouxe aqui uma camiseta também do Hope, por enquanto é as que a gente tem no momento, né? Para trazer, vai ter muita coisa aqui. Eu fui atrás essa semana de camiseta do Santos, mas não tem camiseta do Santos na cidade, porque tem muito santista na cidade, Davi. E aquele negócio, coisa de louco, não acho lugar nenhum. Ó, esse aqui é a camiseta de corrida, para a gente participar de corridas com o Hope. Olha que coisa de maluco, né, gente? Quer participar de corrida também, o Hope. O novo uniforme do Hope Maringá, que isso? Ó, novo uniforme. Azul, Tadala Fera, ó. Aí quebra, hein, velho? Tadala Fera é uma equipe de futsal aqui da cidade, gente. Calma lá. Ó. Uniforme também do Coritiba, uniforme oficial aí da minha esposa, que ela falou, pode levar lá para você mostrar também. E esse aqui é mais velho do que o Kings. Olha esse aqui. Mais antigão do que o Kings, esse uniforme aqui também, que é o do Coritiba, essa edição preto, olha. Coritiba, que é um time, o melhor time que existe aí no sul do Brasil, né? Eu não torço para ele, mas eu considero. Nós temos aqui o nosso amigo Davi Nogueira, que hoje está também como âncora e a partir de hoje vai estar com a gente aqui. Deixa eu tirar essa bagunça aqui de cima. E o Davi veio com uma camiseta do Palmeiras. Que camiseta isso aí, Davi? Bonita, né, velho? Maior campeão do Brasil. É um time, cara, é um time que dá trabalho, né? Time que tá dando bastante trabalho atualmente. E, Davizão, essa camiseta aí, conta um pouco da história dessa camiseta pra gente. Cara, isso aqui é um manto pesado, tá? Isso aqui eu acho que não tem muito tempo. Do Luiz Gabriel, pra falar a verdade. Porque as minhas são mais antigas, as minhas têm mais história ainda. Mas essa aqui eu tenho certeza que foi comemorada aí pelo menos uma Libertadores e um Brasileirão, né? Então tô muito feliz com a fase que o Palmeiras vem apresentando. Você foi do tempo. Quero te trazer uma lembrança, que você é um cara novo, né?
tempo de sofrimento ali Nossa, do Palmeiras, Série B 2 vezes praticamente. Valdívia, né? Aham. Reportagem, documentário lá na... Nossa, que fase triste, né? Foi quando eu comecei a torcer, foi aí. Então esse aí não Você para vê, de ser então. torcedor. Tá no seu modinha. Davi, apresenta os nossos convidados aí pra gente hoje. Pessoal, hoje estamos com Fernando e Leonardo do Kings Maringá. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado, agradeço aí o convite, né? O Diegão fez o convite pra gente aí, a gente ficou bem honrado e vamos falar, trocar uma ideia no futsal, que é a modalidade que a gente participa já há 10 anos aí na cidade e a gente gosta pra caramba de ter a resenha, ter os jogos aí contra os amigos e tem bastante história pra contar. Isso aí, muito obrigado aí pelo convite vocês aí. A gente tem bastante história para contar, tanto do Kings, que já completando 10 anos aí esse ano o time. Eu já faz 7 anos que tô, o Justino tá tocando desde o começo lá. E eu tenho a página de futebol também, o @KigolasFut, então história a gente tem de monte, então... Não, você pode falar tranquilamente, depois você passa o Pix ali pra ele. Né? Vai faltar tempo pra conversar. História que a gente mais gosta de contar. Não, mas pode divulgar aí aqui, Golas, que Isso. faz um trabalho também... Excelente, né? Estávamos vendo aqui agora há pouco. Muito Vlog, bacana. né? Vlog. O Davi também, eles têm um canal no YouTube muito conhecido. Tem quantos mil seguidores atualmente lá? Atualmente, graças a Deus, chegamos aos 42 mil. Muito obrigado a cada um que acompanha a gente lá. Chegaram a 42 mil, tava com 41 no último episódio, mas eu apareci ali no canal. Acabou dando uma subida ali, né? Uhum. Graça. Mas vamos lá. Davi, a equipe Kings, atualmente, Fernando, é uma das equipes mais conhecidas da cidade, tá? Não tanto por conta dos títulos, porque a gente sabe que tem equipes aí que tem muito título, né? O futsal aqui em Maringá, pessoal, gosto sempre de falar em todos os episódios, é muito importante. O futsal aqui em Maringá é um dos mais bem organizados do Brasil. Os mais bem organizados do Brasil. Envolve um número de pessoas que muita gente desconhece. Então a gente quer trazer pessoas do futsal aqui para vocês entenderem o tamanho que tem o futsal na cidade. E é o famoso Bitcoin 2012. O futsal hoje. Bitcoin 2012 é o futsal hoje, o que representa aqui em Maringá. Então, quem entra hoje no futsal, investe bastante, com certeza daqui 10 anos vai colher muitos frutos. Por quê? Porque envolve pessoas, né? Como é que o Bitcoin funciona? Você entende mais ou menos como ele funciona, né? O Bitcoin, ele tem valor porque as pessoas dão valor a ele. Né? A comunidade dá valor a ele. Quanto mais pessoas transicionam o Bitcoin, mais valor ele tem, né? E o futsal hoje movimenta mais de 20 mil pessoas na cidade. É essa conta que a gente fez aqui com o Elinho. Abrimos a inteligência artificial aqui. Mais de 20 mil pessoas, a gente fez uma conta rápida que movimenta na cidade. Então, eu acredito que tem um potencial muito grande e vai alcançar níveis muito grandes. O que você espera hoje, num prazo de 10 anos? O que você espera do futsal? Você tem uma visão assim também, Fernando? Cara, eu acho que o futsal, desde que eu tô dentro da modalidade que a gente começou, nem era futsal, né? Era society. Vamos jogar um societyzinho lá. Como a gente começou, era assim. Também. E nesses 10 anos que a gente está com o time, o nosso time evoluiu muito dentro da modalidade. A gente viu muito time crescendo muito também e a modalidade em geral. A Kings League chegou aí com tudo, que é um futsal com algumas regras diferentes, de videogame e tudo mais, só que isso está fazendo alavancar muito, né, o esporte. E eu acho que, daqui 10 anos, eu acho que vai estar muito mais profissional do que é hoje. Já está bastante. Mas como é um esporte relativamente novo, eu acho que tem muito a crescer, né? E a nossa contribuição como time amador, né? O Kings, o Hope, o Full Time, que é um time lendário aqui na cidade, vai fazer 20 anos o Full Time. Cara, 20 anos. Ano que vem. Depois fala com o Henrique lá, é de 2006, cara, Full Time. Então, assim, é muita história que cada um tem para contar e para contribuir, entendeu? O Henrique é um cara que eu admiro bastante nisso, porque ele é um cara que ele quer contribuir para a modalidade, para o esporte, para os times, ele ajuda bastante. E a gente tenta estar junto, né? Porque não adianta nada a gente querer jogar nosso futebol, ter nosso time e fazer inimizades. Isso, para mim, o futsal é isso, é jogar bola. Primeiro, assim, o time foi montado para isso. Eu queria ter um time para jogar bola. Beleza. Montei com os amigos lá, começamos. E é um time, é um negócio para a gente sair de casa, ser feliz, estar com os amigos, jogar uma bola, tomar uma cervejinha depois.
e ter resenha, entendeu? Uhum. Não adianta nada a gente sair pra brigar e tudo mais. É. Eu odeio isso, não gosto. E, tipo, se pudesse acabar com isso aí, seria perfeito, entendeu? Então, Sim. eu acho que o futsal tem muito a evoluir nessa questão de estar mais profissionalizado e, tipo assim, a galera tá mais engajada nisso e fazer o esporte crescer mesmo. Trazer essa leveza pro esporte, né? De você sair de casa para se divertir, É. para ter a resenha ali. Que a gente vê bastante ali também no futsal, desde que eu entrei no Fernando. A gente trabalhava junto, eu não conhecia o futsal. A gente trabalhava junto, o Fernando me chamou para o Justine, né? Que a gente, como Pode me chama chamar ele. de Justino, meu sobrenome. Fernando é estranho, a gente sempre chama ele de Justine. O Justine chamou eu para começar a gravar os jogos, porque a gente trabalhava junto na época. Ele sabia que eu fazia essa parte, eu já tinha um canal também, porque coincidências da vida, o Kings foi fundado em 2015 e o Que Golaço também foi em 2015, então a gente está há 10 anos, até uniforme comemorativo de 10 anos, eu estou patrocinando o time, para mim é um orgulho demais estar podendo fazer parte aí do futsal também. E assim, a gente começou e eu, cara, fui vendo como cresceu desde aquela época, porque você olha hoje em dia, você vê até os caras que querem só jogar o futebol, só a galera, os peladeiros mesmo, e você vê os profissionais, tem gente que se profissionalizando no futsal. Então, assim, o crescimento de 7 anos pra cá foi absurdo. Chegou uma época que era a liga com mais times no Brasil. A Copa do Brasil, né? Que é a competição meio que intertemporada aqui da Amistosa e tal. É uma competição que reúne mais times, né? São, sei lá quantos times, 50 e pouco, 60 e pouco, mas já foi de... Lembra? 90 e tantos. Tinha muito time na mesma competição. Então tem time já de muito tempo, tem time que tá começando, então é muito democrático mesmo, sabe? Uhum. E eu acho essa parte interessante, por a gente ter esses momentos de, estamos jogando com um time que tá começando agora, estamos jogando com um time que já faz muito tempo. Então, assim, você vê níveis diferentes, isso tudo é experiência, é crescimento, todo mundo vai aprendendo, entendeu? Eu acho legal aqui na cidade. A gente está com uns 3 ou 4 representantes aí estaduais, até nacionais, que são tão importantes. O Maringá, tem o Galo, né? Tem o Imediato, tem o Revisar. Então, assim, esses times estão despontando aí na questão mais profissional mesmo, né? Começaram com um time igual ao nosso e eles estão investindo, contratando os caras que se despontam mesmo, né? Os mais craques aí e tudo mais, para justamente querer chegar nesse nível acima, né? Não é o nosso a nossa ideia. O Kings não é para isso. O Kings é mais aqui da região mesmo, disputar os campeonatos. E ele tá no meio ali, né? Exatamente. Não é só resenha, só brincadeira, mas... A gente entra nos campeonatos tentando buscar o título, Sempre lógico. Mas a nossa ideia não é chegar nesse nível mais alto ainda, entendeu? O nosso nível é aqui. Porque eu, por exemplo, eu quero estar no meu time jogando, contribuindo dentro de campo. O Léo é goleiro. Ele quer estar no time contribuindo, jogando no gol ali. A gente não tem nível para jogar com esses caras. Então, assim, se o time quiser elevar esse patamar, fatalmente a gente vai perder espaço no nosso time. E não é essa a ideia, entendeu? Até uma coisa que a gente fala interna ali, nós, e a gente sempre expõe também. Assim, fora daqui, a gente tem nosso trabalho, a gente tem a família, a gente tem as coisas. A gente não tá vivendo 100% pro futsal. A gente adora, a gente ama o que a gente faz. Mas a gente não vive 100% para isso. Porque igual a gente vê algumas equipes com preparador físico, algumas equipes com uma estrutura muito grande. Isso. E assim, o Galo, eles têm. A gente não tem essa estrutura. É outro nível, né? É outro nível. A gente faz com muito carinho, com amor, com paixão, com tudo, cara. Porque justamente é o esporte que a gente ama, que a gente pratica, que a gente gosta muito. Mas assim, até um certo ponto. Passar desse nível não é a nossa ideia mesmo. Até abrir uma situação, a gente jogou contra o Galo semana passada, teve um amistoso que a gente jogou, a gente tomou uns golzinhos lá. Não vamos falar aqui. Faz parte. Imagina uma dúzia de ovos. Quantos tem dentro da caixinha ali? 12, né? A gente tomou uma goleada lá. E aí teve jogador que falou assim, não, um jogo desse aí a gente tem que ganhar. Olha, eu falei, irmão... Você entendeu o nível que você tá, é muito... Esse cara ganha salário por mês. Acabou de falar, né? O quanto tempo tem o Hope? O Hope tem 6 meses. É um time que posta vídeo na internet, faz foto e tal. Eu também tenho um intuito de deixar o time para disputar campeonato e ganhar competição e tal. Mas não nesse nível, não é nada próximo desse nível. É isso aí. Tem que ter saber onde você dá tá, para ter seu tamanho. Dá para sentir a emoção do esporte no nosso nível. Sim, com certeza. Por exemplo, ano passado, tava até comentando aqui em off, a gente jogou contra o Revisar, a final da 4ª divisão da Landville.
Revisor que é um time que disputa aí, pô, foi 3-2 pros caras. Sabe assim, ficou a sensação que dava. Mas tá bom, é experiência. Pô, fomos vice-campeão, saímos triste no dia lá, mas é experiência, né? Tudo é experiência, tudo é aprendizado. Analisando Tem que todo, ser. assim, pô, uma equipe igual o Revisar, campeão, ano passado ganhou o quê? 8, 9 Nossa, títulos, ganharam ganhou título pra vários caralho. títulos. Pô, a mesa de troféu dos caras na confraternização lá, assim, só do ano de 2024 era um negócio assim, ó, troféu pra todo lado. Sim. Nós ganhamos 2. Mas Vocês tá jogaram bom, de né? igual pra igual Pô, ainda não, tá com os bom, caras, é velho. experiência, cara, é o que eu falo, é experiência. Isso aí, ninguém tira, essa experiência que a gente viveu. Tem que ter. A experiência do futsal, Davi, você que tá de lá, talvez você não sacou isso ainda, porque lá não tem muita competição, né? Não. Mas uma coisa que eu falei pro Boca, falei aqui pro Elinho no primeiro episódio, é o que é a experiência do futsal. Por exemplo, você coloca... Eu tenho meu pai, ele joga de ala lá no Amador, lá de Curitiba. Amador, assim, só pro time da Vila, né? Uhum. Corre tudo errado, cabeça baixa, né? Chuta tudo errado pro gol. Mas meu pai falou pra mim, passa as férias aí, queria jogar um jogo com o time de vocês. Então, imagina lá, meu pai vem pra cá, aí eu falo assim, veste o uniforme do Hope. Ele veste o uniforme do Hope e participa de uma competição. A gente tá jogando lá a Copa Federados, que é livre, e você joga aquela competição onde tem ex-jogador de futebol jogando. Isso. E ele vai jogar contra esse cara e competir, não é resenha, é brincar, jogar sério mesmo contra um cara desse, né? Então, eu tava num jogo esses dias aí, o cara falou, esse cara aí já jogou no Atlético Mineiro, né? Eu até vou contar uma experiência aqui pra vocês, né? O Cassiano, ele joga pelo Nordestino. E eu fiz um freelance de técnico lá do Nordestino, né? Fui lá dar uns gritos lá no beira de campo, porque eu sou muito louco. E aí num jogo deles lá, eu chamando a atenção dele, falando. Há um ano atrás, fazia só foto de futsal. Eu comecei no futsal fazendo foto, com a câmera semi-profissional, ruim pra caramba. E aí que eu comecei a me envolver mais com o futsal, lá no time de Floresta. E aí o Cassiano, depois terminou o jogo, eu chamei a atenção dele algumas coisas, fez uns 3 gols, entrou no carro, dei uma carona pra ele até o centro. Acho que não, peguei uma carona com ele. Na época eu andava de ônibus no começo do Hope, tava andando de busão indo pra Floresta. Peguei uma carona com ele até o centro e ele falando pra mim que há 2 anos atrás estava jogando uma Série B, uma Mirassol. Imagina. Ele falou, não, é? pesquisa aí, eu era do Flamengo. Aí tem notícia dele no Flamengo assinando contrato com o Flamengo. E eu, cara, que tava 1 ano atrás, não sabia nem dominar uma bola direito no futsal, né? Que eu até jogo, mas no futsal me atrapalhava bastante, Fernando. Sim, mas é muito complicado. muito democrático isso aí, né? Porque, justamente, a gente tá jogando com um cara do nosso nível e cara que foi muito... A gente nem, às vezes nem sabe, cara. Sim. Foi muito grande, importante. Não num cenário tão, né, escalão lá em cima, mas, pô, um cara que jogou no profissional do Flamengo, no Mirassol, já é um nível importante no futebol. Ele jogou né? na base do Flamengo e no profissional do Mirassol. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa, nossa, estava ali de técnico. Mas por quê? Eu fiz, para me envolver mais, Davi, com o futsal, eu fui fazer uns cursinhos na internet, né? Para aprender, ver como que diz, não ia passar vergonha. Mas é isso aí, cara. A gente, como joga com tanto time contra aí, a gente encontra realmente. Você fala assim, como que esse cara não virou jogador? Tem uns caras, cara, impressionante o nível de uns caras por aí. Joga demais. Mas às vezes, você vê, às vezes o cara não tá no lugar certo, na hora certa pra virar. Tal, Tem muito cara que podia ter virado e não virou, cara. Que não é só bola. Faz parte, né? Faz parte. Não é. E daí por isso que eu acho que o nível do nosso futsal, no geral, o Brasil mesmo, de repente, vai elevar muito. Porque tem muito cara bom, cara, jogando. Tem muito time organizado. Que não tem oportunidade, Sim, cara que não tem oportunidade no futebol mesmo, né? O Kelvin, cara. É. O Kelvin, da G3X, da Kings League. Pô, o cara é um craque. Absurdo. Ele, o André, os caras são... Não, ele teve a chance no futebol, não conseguiu, vai saber por quê. E agora tá no futsal e o nível do cara é absurdo, entendeu? E o cara ganhando uma grana absurda também jogando isso aí, entendeu? Por isso que eu acho, o nível do futsal, em todos os aspectos, vai aumentar demais, eu acho. Até eu puxando o gancho da Kings League, a galera fala, veio pra substituir o futebol. Não, ela veio pra dar essas oportunidades. A gente viu na Kings League Brasil, dentro dele lá, tem um vídeo do Cartoloco no primeiro jogo, os caras conversando, o que você faz? Eu sou pedreiro. Trabalho no escritório, trabalho nisso aqui. Os caras estavam na final contra o time do Neymar, que é tipo um investimento absurdo, e os caras estavam lá, velho.
E assim, essas oportunidades que tem, sabe? Dentro lá da Aliança, né? Eu ia falar Palestra sim, Do Allianz sim. Parque, exatamente. Pensa pros caras. Cara, o Andreas, o Davi, Não, o Lara, é o que a gente lá. acabou de falar. Experiências. Imagina pra esses caras. Uhum. Pô, E o salário também que eles recebem pra Sensacional, jogar é tipo velho. um salário mínimo que eu vi que eles estavam falando. Porque os presidentes têm muita grana. Porque a maioria é Uhum. influencer, a maioria é É. cara. Então Todos os caras os têm caras ganham muita grana. grana. sim. A estrutura é outra coisa. É absurdo. Muito massa. Assistiu aqui em game? Achei alguns jogos lá. Chegou a assistir um jogo. Achei. Aqui em Maringá foi massa também, cara. Final lá, Galo contra Imediato, foi muito massa. Muito massa. Depois tinha, né? Fui, eu tava lá, tava meio que na organização ali com os moleques do meio, mas eu consegui só no domingo, que era na final lá, e cara, participei e é muito louco. É muito da louco. hora. Tipo, os caras trabalham mais a mídia, né? Mais os negócios que a gente... Sim. E falando sobre mídia, a gente vê que vocês são dos times mais ativos aqui na região, faz um trabalho muito bem feito. Inclusive, parabenizar vocês. Quem é que faz esse trabalho pra vocês? É Eu uma mesmo. pessoa Totalmente só? esse cara. É uma equipe? Sou eu, cara. Eu que faço o Instagram do Kings, eu que Uhum. cuido desde o começo. Faço as artes, faço vídeo, postagem, legenda, tudo. Uhum. Eu dou os palpites. Não, o Léo me ajuda muito, cara. Desde que ele entrou pro time, ele me ajuda com ideias, com filmagens, com fotos, e com parceria, com troca de ideia e tudo mais. Mas no final das contas, assim, um layout de uma arte, de não sei o quê, eu vou lá e passo pra ele, tá legal assim? Ah, tá legal, não sei o quê. Vamos trocando ideia e eu vou fazendo. Eu trabalho com marketing, né? Eu tenho legal. uma agência de marketing, então já é o meu trabalho, só que meu trabalho foi viabilizado por conta, principalmente dessas artes esportivas. Eu comecei lá para amistosos lá no começo, 2017, quando foi o primeiro campeonato. Cheguei pro Preto e falei assim, Preto, eu trabalho com isso aqui, nós vamos jogar o primeiro campeonato com vocês, eu trabalho com criação, com design, não sei o quê. Posso fazer o design dos escudos dos times que não tem? Pode. Fui lá e tinha 3 que não tinha, fui lá e fiz na faixa. Entreguei pros caras. Tá aí. Aí começou a ser divulgado. Comecei a fazer as artes da tabela dos campeonatos. Tá lá, divulgando. Você lembra mais ou menos quantos escudos de time você fez? Porque eu sei que é um monte. Eu acho que já fiz uns 40 escudos, velho, da cidade aí. Caramba. E dá Fala trampo. um aí bem Dá trampo. relevante, um time que tá bem relevante aí que você Revisar. fez. Revisar você fez. Meu. Revisar, full time, nordestino, você comentou, foi o que fiz. Dá pra buscar, tem um monte, cara. Tem um monte. Caramba. Itanhaém. Não sabia, não. Então assim, Trentin, se for buscar nas divisões da bastante, Blesa aí, tem um cara. monte. Então assim, esse é meu trabalho e eu fui evoluindo nessa questão, que eu sou formado em comunicação, sou jornalista de formação. Uhum. Só que essa parte de criação, design, assim, desde criança eu sempre gostei de desenhar, então minha criatividade nesse aspecto sempre foi boa. Então, assim, comecei a engrenar nisso mesmo com essas artes do Kings, da Amistosos. Então, assim, o futsal, você vê, tem essa relevância na minha vida, né? Hoje em dia, meu ganha-pão é esse mesmo, de trabalhar com isso. Então, isso me ajudou muito, cara. Você pega o Instagram do Kings aqui, 2015 pra cá, dá pra ver claramente, nitidamente, a evolução do meu trabalho, entendeu? E acho que essa é a importância. Então, assim, eu gosto. Perco um tempo ali. Ó, mal abriu o algoritmo, já É, mandou. E demora, né? Então, foi o Demora jogo de muito ontem pra isso aí. Mas assim, O Kings ganhou ontem do Cruzeiro, 4-2. e teve gol. Teve gol do pai. E, não, De canela. fala aí também, com esse gol, o que aconteceu? Ó, aí você vê, ó, como é que é. Eu fiquei 2 anos parado lá em 2017 no time, falando do time, porque eu tive lesão nos 2 ligamentos do joelho. Então, eu tive 2 cirurgias nos LCA, famoso LCA. Caramba. Então, eu fiquei 2 anos parado. E ontem, com o gol de ontem que eu fiz de canela, sem querer, eu me tornei o maior artilheiro do time, na história. 297 gols. O que tá arte aí, né? Que eu tinha igualado. É gol pra caramba, né? 297 gols no time, mas 10 anos pra conseguir. E por isso que a gente tava conversando em off, cara, não sei por que eu tive a sacada no primeiro jogo do time que a gente se reuniu, o Léo nem fazia parte ainda. O time começou com uma reunião de São Paulinos. Você tá com a camisa do Palmeiras, era só São Paulino, por isso que as cores. Entendeu? Já vem daí, então. Era só cara São Paulino, por quê? Que a gente juntou, porque era mais fácil, porque a gente precisava fazer um uniforme. Cada um jogava com a sua camisa de São Paulo, armava um time contra lá e jogava. Da hora. E desde aquele primeiro jogo, eu comecei a anotar quem fez os gols,
quem fez assistências. Que da hora, cara. Cara, Que legal pra ele voltar 10 anos Não, depois. cara, eu tenho todas as estatísticas do time de 10 anos pra cá. Caramba, eu não consigo. Eu já vi a planilha que você tem lá, tem um bloco de notas dele lá, cara, é absurdo. Você pergunta qualquer coisa, aconteceu um jogo do Kings e tal data. Quem fez os gols? Foi tal pessoa, foi tal... Busco rapidinho lá e acho. Mas você tem as estatísticas só de gols e assistência ou mais do que isso? É porque, assim, no começo era mais de gol e assistência, e a gente elegia o gol mais bonito do jogo e o melhor em campo. Então, assim, tem essas estatísticas. Só que de 2017, na verdade, do último jogo de 2016, da temporada 2016 pra cá, a gente tem praticamente todos os jogos gravados, completos no YouTube. Eu tava dando uma olhada. Então, pra É buscar... Kadokan, né? Eu achei bem Tem, massa. Não, Achei pra muito da buscar hora. coisa lá é fácil. Você acha, não tem todos os jogos, mas tem muita coisa. Então dá pra ir buscar. No jogo tal, contra fulano de tal. Como é que foi lá? Você vai lá, busca o jogo, assiste o jogo. Então, entendeu? Tem bastante coisa ali. Mas eu tenho anotado daí praticamente tudo desde o começo, cara. Pra você que não conhece o Instagram do Kings, tá lá como Kingão. Você achou por Kingão, né? É o apelido do É o time. apelido do time, Além do mais, tem também o canal no YouTube do Kings. Como é que tá lá, Fernando? Kings Kings TV, né? Kings TV. Deixa eu buscar aqui, só pra falar certeza. Tá. Mas busca como Kings TV. Kings TV. É. E eu vou pedir pro nosso diretor de imagem aí, logicamente depois esse programa tá sendo gravado, tá? Spoiler aqui pra você. Para colocar uma imagem do jogo aí, um cortezinho do jogo do Kings pra você conferir. Coloca um gol meu lá pra ficar bonito. Uma defesa minha, uma defesa. Gol do Justine. Não, mas ó, que legal aqui, ó. Tem momentos, né? Momentos que a gente vive. O Léo é goleiro. Ele foi o único goleiro na história do time que pegou um pênalti usando um Vans. E eu fiz o pênalti. Ele teve que emprestar a chuteira dele pro cara que tava de linha e usou o jogo com tênis quentista. Aí ele cata um pênalti lá, assim, ó, tá lá, registrado. E ele fez um gol de pênalti pelo time. Então ele é goleiro artilheiro também, velho. Caramba, Entendeu? Sem gravar um desafio, você contra ele. Mas assim, por isso que é legal. São tantos jogos, cara, tem tanta história que é legal ficar lembrando. Por exemplo, ano passado a gente foi campeão. Por que eu vim com essa camiseta? Porque virou uma camiseta lendária do nosso time, histórica, né? Segunda estrelinha. A segunda estrela que tá nesse escudo dessa camiseta veio por causa do jogo que a gente jogou com essa aqui. Então, assim, a gente tem. Aí, ó. E além do jogo inteiro no YouTube, tem o vlog lá no Que Golaço também que eu fiz, que eu falei, cara, é história. Tem um react dele de dentro de campo. Eu tava com a costela trincada, eu não ia poder jogar, eu joguei um jogo. Aí eu não ia poder jogar a final e tal, eu tava com a costela trincada. Eu falei, cara, eu vou uniformizado, vou fazer o vlog, vou registrar tudo e tá tudo lá. Mano. No final das contas, levantou a taça com a gente. Então é isso que é importante, né? O cara tá inserido, né? De certa maneira, tá incentivando. E é isso que a gente né? busca no nosso time. Voltando a falar de elenco, essas coisas. No nosso time, assim, nunca deu certo com boleiro, sabe assim, pô, o cara que é craque, não sei o quê. Claro que tem os craques. Só que o primeiro é o cara chegar e ser um cara parceiro. Que vista a camisa. Que aqui ninguém nunca ganhou e nunca vai ganhar um centavo para jogar bola. É todo mundo que tá aqui para ajudar a pagar árbitro, pagar campo e fazer uniforme, ir atrás de correria das coisas, entendeu? Ninguém vai ganhar dinheiro para jogar bola no meu time. A política é essa, entendeu? Por isso que até o time não vai mais do que tá aqui. Eu tô tentando aplicar essa política também no nosso time, porque a gente também não paga jogador para jogar, né? Mas acaba chegando alguns jogadores que não querem pagar taxa de campo, porque eu jogo tal, que eu jogo isso, aquilo. Então. Eu já tô tentando dar aquela filtrada para que a gente mantenha também essa mesma cultura. Exato. É craque, quer jogar no nosso time mesmo sendo craque, você vai ter que pagar a taxa de todo mundo, senão ajuda igual os outros. Porque a gente tava com muita dificuldade de pagar taxa de campo. Chegava na hora de pagar a taxa de campo, de arbitragem, saía do meu bolso. O time não tinha caixa nunca, né? Atualmente a gente aplicou um mensalista, que é tipo um sócio jogador, né? A pessoa paga lá por mês, ela paga até mais do que ela pagaria nas taxas de arbitragem do mês, só que para sobrar um pouco. Para sobrar um pouco pro time, né? Eu tenho esses jogadores que fazem isso. E com essa gordura, a gente vai, quando tiver uma condição, a gente vai dar um presente lá para ele, um jogo de uniforme, com o nome dele. Isso, Você vai conseguindo comprar equipamento, vai conseguindo... Exatamente. Esse mês, só com o nosso caixa já do primeiro mês de sócio jogador, a gente teve que cobrir umas taxas de arbitragem que a gente não estava conseguindo pagar, você sabe que a gente entrou em 300 competições.
Mas a gente comprou bola, a gente comprou apito, Sim. porque o suíço a gente tem que levar Aham. árbitro, passar na rua e pegar árbitro da rua e falar, você apita o jogo lá pra gente? Lá, é assim no suíço, né? E outra, é tudo pra melhoria do time, né? Isso. Aí a gente tá fazendo isso. Só que assim, eu falei pro nosso diretor colocar o vídeo de vocês, uma parte de vocês jogando, e agora eu vou dar um tempinho aqui pra ele colocar. Coloca aí pra gente, diretor. Boa bola. Boa bola. E é isso, pessoal. Esse é um corte do canal de vocês, lá pra gente mostrar como que é mais ou menos. Espero que tenha selecionado um gol do Justino aí, Uma aquela defesa moral. minha também, né? Uma defesa. É verdade. Parece que eu É verdade. gosto. O pênalti de Vans é um gol também, né? Vamos lá, eu quero agora a hora de despolemizar, tá? Bora. Faz a sua chamada aí, vai. A hora de despolemizar nesse programa. Despolemizar porque de polêmica a gente já tá... Chega de polêmica. ó. Chega de polêmica. Então a gente vai despolemizar. Lula ou Bolsonaro? Tô brincando. Pessoal, hora de despolemizar aqui. Atualmente, aqui, ó, a pergunta é essa. Atualmente no Fut 7 a gente tem muitas equipes que criticam a arbitragem. Vocês sabem muito bem disso, né? Mas não é só no Fut 7, é no esporte em geral. Todo jogo que a equipe perde, as pessoas saem falando ali, o jogador sai falando, esse árbitro é fraco demais, é fraco demais. E eu comecei até a reparar mais isso e até estou falando com meus jogadores, corrigindo muitos ali. Falar, mas todo árbitro é fraco para você? Né? O que eu quero trazer aqui para vocês é a pergunta seguinte: quem que é o árbitro que vocês escolham vocês acham que, cara, esse cara aqui é legal, esse cara aqui... Eu sei que não vai ter um só, tem mais, mas eu queria dar uma moral para um árbitro aí que vocês falem. Eu tenho na Esse mente. cara eu acho bacana. Eu cara, tenho o na jeito que mente ele já. apita. É um cara que eu acho que apita bem, firme e sabe conversar, aceita trocar ideia. É o Ricardo, cara. Eu gosto bastante do Ricardo. Ricardo, a gente vai buscar uma imagem É, do o Ricardo aí, da Landview lá. Isso, um para que eu grandão. possa lembrar. É o Ricardo da Landview. Ele apita lá para o quadro da Amistosos. E ele é um cara que tem muito árbitro aí, cara, que a gente fica chateado no meio do jogo e tal, e briga com o árbitro, não sei o quê. Só que tem uns caras que não aceitam nem trocar ideia. Você chega na humildade, assim, professor, foi isso, não foi aquilo, e o cara já quer distribuir cartão. Verdade, isso acontece. Não, acontece. E ele é um cara que eu acho que ele leva muito bem o jogo. Pode errar, claro que pode errar, erra, só que ele é um cara que vai numa boa. Ele aceita ouvir as críticas ali, ele explica no momento, ó, eu marquei por causa disso, expulsei seu jogador por causa disso. Uhum. Então, assim, depois eu até posso passar a imagem dele aí, mas você vai saber, você tá nas competições, é o Ricardo. Eu acho que ele é um dos caras mais tranquilos para apitar e leva o jogo numa boa, assim, sabe? Uhum. Por isso que eu faço até o elogio aí. Tem outros, né? Posso até citar outros árbitros bons aqui. Eu acho que o Anderson é um bom árbitro. Eu ia falar do Anderson, porque sempre, toda vez que tem um jogo dele é a mesma coisa. Ele, sim, sabe levar o jogo e sempre explicando pra gente, ó, aconteceu isso e tal, ó, próxima vez, seu jogador cobrar a lateral assim, vai ter as coisas, vai dar as advertências, as coisas. Então, assim, ele sabe levar o jogo e sabe dar as advertências também na hora certa ali. E quando ele erra, ele sempre também, tipo... Porque árbitro não é pra sair brigando no meio do jogo. Sim. O cara é pra intermediar da melhor maneira possível, né? Então, assim, se os times já estão exaltados, o árbitro não tem que se exaltar. Ele tem que ser o cara mais calmo ali, né? Então, assim, eu acho que essa é a forma de levar. Por isso que eu citei o Ricardo, porque eu acho que ele leva dessa maneira aí. Outra perguntinha aí, Davi. Dei uma selecionada nas perguntas aqui pra gente fazer. Queria saber um pouco mais com vocês sobre... Não, vamos para mais uma pergunta do Despolemizar aqui. Acho que estou pulando etapas. Atualmente, fora os grandes aí que vocês citaram, que tem sua estrutura, quem que é o melhor time que vocês acham assim de Maringá e região? Não mandei essa pergunta para eles antes, só
sem nível, sim, que não jogam as competições. Tirando aí RB, Imediato, Maringá, Galo Maringá. Cara, eu acho que... Equipes que atualmente eles pagam o jogador Sim. para jogar, até porque eles querem manter um padrão. Eu acho que os times que estão disputando lá a primeira divisão da Bless, tem um time muito forte ali, cara. O Inimigos do ET, Sim. muito forte. Tio Nenê, muito forte. O Schalke ele também é o bom. Schalke, o Full Time. Mas eu acho que hoje um dos times mais complicados de se jogar contra é o Inimigos mesmo. Ele é acho que é o atual campeão, né, da Sim, primeira divisão. E o time dos caras é muito forte, cara, Sim. muito forte. Inimigos do ET. É um nível bem alto da cidade, assim. Não cheguei a enfrentar eles nem. Cara, é bom jogar contra os caras, porque muitas vezes você tá no meio do jogo e você fala assim, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer, porque os caras são bons demais. Sim. Então, assim, serve como aprendizado pro seu próprio time, entendeu? Na última vez que nós jogamos contra eles, ano passado, perdemos, mais ou menos nos moldes de vocês contra o Galo, mas você fica assim, caramba, esses caras, o que a gente faz pra... Não, a gente, no meio do jogo lá, a gente, cara a cara, o goleiro, pum, pegava. Por quê? O cara O pegava. diferencial dos caras, na minha visão, é o goleiro. Tá, total. Não lembro o nome dele, mas ele é um goleiro que todo mundo sabe aí, vê jogando, e ele é um cara que joga com os pés muito bem, Sim. e é o desafogo do time. Então os caras têm sempre um a mais na linha. Sim. Por isso que é complicado. Como que você vai fazer pressão no goleiro e tem sempre um cara sobrando? Por isso que, na minha visão, é um time que, assim, todos os caras de linha são bons, mas o goleiro faz diferença. Além de pegar muito, o cara Às vezes faz a gol de vez em quando e joga com o pé. Às vezes a gente Caramba. fazendo pressão ali no goleiro e tal, agora vamos pegar, pum, ele saía com calma, tal, dava um toquinho, saía tranquilo, e igual o Justino falou, defendendo, cara, ele é absurdo. Todos os campeonatos pênalti, já cobri ele campeonato, tipo, da Land View ali na disputa de pênalti, no meio do jogo, o cara é calmo e, assim, joga muito, O Inimigos do ET, então, acho que hoje em dia... O elenco deles, assim, é bem fechadinho, é bom, o técnico deles é bom também, então, assim, eu acho que é um dos times a se falar aí. Inimigos DT, citado aqui, a gente vai marcar o @ do Inimigos DT nesse corte. Já conheci o Inimigos DT? Ainda não. Vamos buscar mais aí. Vamos puxar na internet pra gente ver lá. Eu já conhecia por nome, né? Trazer eles aqui também. Trazer o Inimigos Trazer DT eles aqui também, né? É um time que tá um bom tempo na área também jogando já. Tem bastante história, com certeza. Sim, no próximo episódio trazer o ET aqui. Manda lá, quero você. Não todo Eu mundo. quero você aqui, ó. O ET e o Inimigos DT. A gente vai fazer um bolo aqui, ó. Vocês vão. Eu quero ver essa briga aqui ao vivo. O time com o ET. Providencie o ET pra gente lá, Luiz, pra gente Nosso novo cenário, né, Diego? fazer uma resenha aqui. Nosso novo cenário a gente quer fazer no estilo Desimpedidos. Queremos vocês aqui, ó. Precisamos de vocês aqui, pelo amor de Deus. Tá? Fernando, o que eu tinha para trazer de pergunta aqui para vocês também? Eu acabei que não. A gente iniciou de forma diferente, começou falando de outras coisas. Qual foi a ideia? O estalo, você falou assim, vou montar um time de futsal. Foi só, vocês falaram, vamos jogar rachão, e vocês viram a galera uniformizada e falaram assim, vamos fazer uniforme pra gente também. Como é que foi Então, esse início? Mais ou menos, vou tentar contar de maneira breve como começou o Kings. Eu tinha um time de futsal com os meus primos. Fiquei quase 10 anos com o time e eu tomava conta da mesma pegada que é o Kings, assim, só que o time simplesmente acabou assim, ó. O salário de dedo acabou. Os caras pararam de jogar bola, não tava mais afim, e eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Eu gosto de jogar bola. Beleza, fui atrás de uns amigos que jogavam bola suíça e tudo mais. A maioria dos caras é São Paulino. Assim, ó, vamos montar um time pra Society? Vamos. Precisa de quê? 6, 7 caras ali e tal? Vamos atrás. Pô, então vamos montar um time só com São Paulino. A gente joga com o uniforme de São Paulo, não precisa, nesse início, ir atrás de fazer uniforme, que é difícil, patrocinador e tudo mais. Beleza, fomos assim. E começamos dessa maneira mesmo, sem reserva, sem nada, só indo pra brincar e tudo mais. E começou a dar uma engrenada, começamos a ficar, de certa forma, conhecido na região pelo São Paulo da cidade, entendeu? Quem jogava com uniforme. E era Kings? Já Não. chamava Kings? Começou como King Naldo. King Naldo. Eu lembro. Por quê? Você lembra? O King Naldo. Porque já vem de São Paulo, jogador. Era o Reinaldo. verdade, Na época, o Reinaldo jogava no São Paulo. E começou uma forma meio pejorativa, meio sacanagem. Porque o Reinaldo, eu como São Paulino que eu sou, eu achava o Reinaldo horroroso.
Então foi assim, eu falei, cara, vamos colocar. Zóio baixo, né? Zóio baixo. Já que é time de zoeira, vamos colocar um nome de zoeira. Uhum. Aí chegou uma época que a gente falou assim, ó, vamos mudar o nome, porque esse nome não dá, cara. Se a gente quer ter um pouquinho de relevância, alguma coisa assim, King Naldo não dá, então vamos abreviar. Que a galera leva a gente a sério, né? Aí virou Kings. Um pouquinho depois, falou assim, tá, o uniforme de São Paulo é legal, mas só com o São Paulino aqui não dá. Tem uns bagre aqui jogando com a gente que não dá certo. Vamos ter que abrir para outros caras jogarem, independente dos times que os caras torçam. Beleza. Aí fomos atrás de fazer o nosso primeiro uniforme do time, do Kings. Só que daí era o escudo de São Paulo adaptado, escrito King. É tipo do time do Manela lá, que é também o Isso, São Paulo. o trade, né? Que é o escudo, é mais ou menos aquilo lá. Aí, beleza, fizemos o uniforme e as cores permaneceram, que eu particularmente gosto da combinação. É bonita, cara, a combinação. Mas daí fizemos lá o escudozinho quase do São Paulo, escrito 15, aí abrimos a chance de outra galera entrar. Palmeirense, flamenguista, corintiano. Eu fiz a mesma coisa. Criei um grupo chamado Santos Futset, não que eu torça pro Santos, não é um time que não, né? cheira nem pede nesse momento. Santos Futset, e falei, vou colocar, que eu sou vira-casaca, tá? Não torço mais pro Santos, não. Tô irritado aí. O Guilherme, você já passou na hora, meu irmão. Tchau. Vamos lá. Só um recado aí. Pelo amor de Deus, cara profissional, chuta. Tá. Mas eu coloquei Santos Futset. Aí coloquei alguns jogadores ali no grupo, falei, vamos jogar, tal, Santos Futset. Aí um cara falou assim, ó, eu até jogo com vocês, mas eu sou corintiano, não visto nada que tiver símbolo do Santos, não. Saiu do grupo. Aí marquei primeiro amistoso, outros também mandaram, sou palmeirense, cara, tem nada a ver pra mim jogar. Eu tive esse problema também. Aí eu falei, mano, vou ter que mudar o nome do time. Aí eu mudei o nome do time e não deu certo. Então, a gente, quando mudou o escudo, não teve tanto problema assim. Os caras assim, parece, mas não é, sabe? São Paulo. Aceita, tal. O nosso primeiro título foi lá em 2019, a Copa Odonto, antes da Landview, antes da Bless, né? Era sequência. Então era a Copa Odonto de 2019, a segunda divisão, ganhamos do Jujuba na final. Jogaço. E com o nosso uniforme antigo com o escudo antigo. Então a primeira estrelinha foi conquistada lá com o escudo antigo. Depois de 2019 do título, pandemia. Aí eu falei, cara, vamos trocar esse escudo porque para ter identidade nossa. Foi quando eu desenvolvi esse escudo aqui, né? Diferente, circular e tudo mais. E pegou, a galera gostou. E eu acho que já tá bem consolidado também. E o time seguiu. Mas antiga esse daqui. Mano, daí tinha o do Natal aqui, tinha as cores. Isso. Aqui, ó, tinha as cores do São Paulo, só que o nome do King. Não, quase não parece. Então, mas assim, baseado só. Mas vou falar. Copia, mas não faz isso. Não, mas vou te falar. Pra mim, pelo menos, eu gosto muito mais da identidade atual do que essa. Eu também. antiga. Não, mas eu gosto muito da identidade Porque assim, eu sou São Paulino, beleza, eu acho o escudo de São Paulo bonito, mas assim, o nosso time é a nossa cara tem a agora. sua história, entendeu? Desvinculou bastante. Não, completamente. Só as cores permaneceram, mas daí não remete nada, né? Sim, o nosso time vai seguindo com nossa história sendo escrita, entendeu? Então, o ano passado, igual eu falei, a gente foi campeão em cima do Peladeiros de quinta, timão, os caras também, jogão. E já com esse escudo aqui. Daí, sabe assim, tiramos a zica, né? Agora podemos falar, o 15 é campeão mesmo com a nossa identidade aqui. Daí a gente colocou a segunda estrela no manto, colocamos a coroazinha ali para remeter ao King, né? Estamos levando até nas artes nossa desse ano, coloca o rei lá, que é o mascote do time. As artes que eles fazem de confronto Muito mal. é sensacional, já viu, né? Muito mais. Foi nessa arte aí que a gente trocou ideia para o Hope ser o urso, né? Um urso, né? Colocamos um urso A gente lá. não conseguia pensar. O Justino mandou pra mim, o que a gente pode colocar? Olhava o Instagram e falava uma coisa da cor deles e tal, assim. Na verdade, foi minha esposa que te respondeu. Ela colocou o urso por causa do meu ronco. Não, mas ficou legal pra caramba. Eu achei o ursão azul. Tal. Mas uma coisa que é muito legal falar aqui, antes da gente ir pros comerciais, que daqui a pouco o Luiz vem pra mesa, eu quero você aqui, ó. Antes da gente ir pros comerciais, uma coisa muito legal de falar é que tem muitas equipes que não trabalham tanto marketing, tanta mídia. Eu incentivo muito, tá? Eu incentivo muito as equipes fazerem isso, né? Tem algumas que eu até tento ajudar de alguma forma, né? Não trabalham tanto isso.
que tem muitas equipes que gostam de jogar contra equipe que trabalha mídia e o Claro, marketing. claro. Gostam de jogar, né? A gente mesmo, a gente gosta. Tanto é que vocês, quando fizeram a arte, a gente compartilhou a tua arte lá no Uhum. nosso Instagram, a gente gosta. E tem equipes que ficam... É um ó, incentivo. É um incentivo quando é que a pra outra gente vai equipe, jogar né? contra o Hope? Quando é que a gente vai jogar contra o Hope? A gente sabe que não é porque eles acham que vão dar uma coça na gente, não é nada em relação a isso. Mas é porque eles sabem que dá uma divulgada maior, que o time tem uma visibilidade boa, Uhum. né? E isso motiva, incentiva, Uhum. né? Mas, cara, Os piá do atleticano mesmo lá, Uhum. o atleticano jogou contra vocês, né? jogou. O atleticano é uma equipe que eu dou um apoio ali, um suporte, né? O Vinícius tá tomando conta lá agora. Mas, nossa, quando falaram, vai jogar contra o Kings, eu tô lá no grupo. Ai, é o Kings, é o Kings. Falaram a semana inteira sobre, vai jogar contra o Kings. Não, Né? foi um- Quando ganharam, falaram, foi um jogão, quando cara. ganharam, não, ganhamos dos piá lá do Kings. Então, Não, foi um jogão. O time dos caras é bom também, sabe? Assim, foi, pô, baita jogo, amistoso e tal, mas jogão. E eu vejo como incentivo mesmo da galera que vem jogar contra nós desde lá atrás. Uhum. Assim, que muitas vezes é por conta de achar mala, sem alça, nosso time que, time que posta gol, que não sei o quê, faz essas coisas, mas time que acha legal também, que leva a gente como, de repente, né, um time que eles miram para Uma fazer inspiração, parecido, tal. exato. Não, o que eu já recebi de mensagem de cara parceiro ou nem conhecido, que era meu conhecido, falou assim, cara, me inspiro muito no time de vocês aí, não sei o quê, eu acho muito legal. Eu só tenho que ficar lisonjeado, ficar feliz. E porque- jogador, tem muito jogador que manda pedindo vaga para Tem. entrar no time? Bastante. Tem. Que lá no Hope, eu mando lá na Yorman, no grupo, falo, gente, ó, tem muita gente que pede para mim para jogar com a gente também. Mas tem no DM, tem uma vaguinha aí, quero fazer um teste. Às vezes dá, às vezes não dá, e paciência, né? Porque igual, não dá pra ter a gente abraçar todo mundo. Por mais dá. que a gente queira, mas não dá. Então, assim, tem hora que a gente vê que tá o elenco farto, a gente agradece, beleza. Mas às vezes quando tá precisando, vem aí, vamos ver. Numa dessa, o cara tá na hora certa, no momento certo pra entrar pro time. O cara manda uma mensagenzinha ali no outro dia, o cara já é do time, entendeu? E é assim que a gente sempre vai achando nossos jogadores mesmo, né? A gente vai conversando com a galera vai mandando mensagem, a gente tem ali os nossos olheiros ali dentro do time também, cara, que a galera sempre acerta, é incrível. Os caras chamam ali um parceiro, alguém ali que joga bola, cara, o cara joga muito, aí a gente já chama pro time, já vê que o nosso termômetro também é ver se o cara resenha, se o cara é gente boa, parceiro, porque assim, não adianta nada o cara só mandar mensagem, chega lá, o cara é um mala, um perna, É não ruim, joga velho, e, o cara é mala. Não, às vezes o cara dentro de campo resolve, o cara é craque. Mas, primeiro, às vezes o cara nem fica pra resenha, nem é parceiro. Fica Vestiário conta muito, Não, né? fica um clima, aí você fala, caramba, vale a pena? Não vale, velho. Não vale. A gente já teve, assim, casos de jogador que saiu do Kings e depois voltou porque falou, cara, não é a mesma coisa. Porque, tipo assim, os caras acabou o jogo, vai embora. Tipo, mano, a gente vai. Teve jogo que a gente perdeu, uma das imagens mais loucas que a gente tem, que é a gente com a mesa na cabeça lá no sol. Que a gente foi eliminado na Landville. E a gente saiu, ficou todo mundo na resenha, cornetando os nossos amigos ali fora do jogo. É o que a gente falando, costuma falar. A gente joga bola, a gente vai pra tomar cerveja. Jogar bola é consequência. Futebol, a gente tem que. É meio que protocolo. Pô, a gente foi eliminado com essa história. Fomos eliminados lá na Landville. Todo mundo triste, mas tinha jogos na sequência. Ficamos lá, um solzão, pegamos as mesas de plástico, colocamos em cima pra não pegar sol. Ficamos na resenha, cornetando os outros times. Pô, o legal é a amizade, entendeu? Isso. Futebol faz parte também, mas a amizade ali, a corneta que é o mais legal. Corneta tomou a cerveja. E voltando a falar sobre publicidade, é o que a gente mais tá vendo hoje em dia, né? A Kings League mesmo, eles rodam muito em cima disso, né? Eles batem muito em cima disso. A mídia, a Zé TV agora surgindo aí, o pessoal... Tudo é isso, né, cara? Todo mundo tá online hoje. Todo mundo tá no Instagram. Você fala, minha empresa lá de não sei o que, peço tal serviço. Primeiro lugar que você vai procurar é o Instagram. O Instagram é o novo Google, eu acho. Ninguém procura direto no Google sobre tal coisa. Vai no Instagram. A gente que sabe que funciona, por exemplo, tem gente que até me acha um pouco mala, sabe? Mas eu não sou. Tá bom. Tem gente que até me acha um pouco mala por causa de algumas coisas que eu falo, né? Mas a gente que sabe que funciona. Eu também trabalhei com agência por um tempo, né? Cansei porque tava exausto de gente me pedindo para fazer arte de graça, né? Você tá acostumado. Tem Faz uma arte na faixa e na parceria.
E a gente que trabalha com Na faixa? mídia, Na faixa esportes. faz uma arte na faixa. Na faixa é só o programa aqui. Porque, inclusive, por que é na faixa esportes? Você não paga nada para assistir. Você pode entrar lá no YouTube e assistir, você não vai pagar nada, assinatura, nada. Isso aqui é uma Netflix do esporte. Impressionante. Enciclopédia. Enciclopédia. Mas a gente sabe que funciona. Esses dias eu falei com o secretário de esportes e estava falando também com um rapaz de um projeto que tem. A gente ia fazer uma parceria do Secretaria de Maringá e tal. Lá de Mandaguaçu tem um projeto de categoria de base. E ele falou, o que vocês podem fazer assim? Eu falei para ele, olha, o que eu posso falar para você é que o teu time, se a gente transformar lá, Hope Mônaco, por exemplo, né, vai ser o mais falado da cidade. E isso não é que eu tô querendo falar, olha, a gente é melhor Não é do que... arrogância. Não, mas é que eu sei que o marketing funciona. Claro. O marketing funciona. Se você tem uma base de tráfego pago, se você tem uma noção de criativo, de mídia, você sabe que vai chegar. Hoje em dia, entregar panfletinho na rua não funciona mais como um tráfego pago. Não funciona mais. Cara, eu tenho certeza, como 2 e 2 é 4, que uma empresa como o Grêmio Maringá, pelo amor de Deus, Grêmio Maringá, se o Grêmio Maringá entendesse isso, como que vale a pena, ele poderia mandar uma mensagem para os sócios do time, para os torcedores, ver se tem alguma pessoa que ajude o marketing lá do Grêmio Maringá. Se o Grêmio Maringá investisse nisso para conseguir patrocinador, para ter mais visibilidade, para chamar mais atenção, a mídia manda. Claro. Cara, mais do que no esporte é uma das coisas que mais gira dinheiro e publicidade. Com Sem certeza. dúvida nenhuma. Com certeza. E assim, tá pra também a galera que vê como arrogância as coisas, às vezes você postar um vídeo, alguma coisa assim, ou não sabe o trabalho que dá pra fazer isso, porque assim, eu vejo pelo Justino, eu tô ali, eu faço parte ali muito na gravação, muitas coisas ali, mas a parte de edição, essas coisas, toda ele. E assim, às vezes eu tô fazendo algumas coisas aqui, golaço da minha página e tal, e ele manda mensagem pra mim, tipo, 2 horas da manhã, tipo, mano, o que você acha disso aqui? Ah, velho, fiz assim, o que você acha? Ou ele manda assim, mano, tá pronto, ou eu vejo ele postando. Então, assim, cara, pra gente que não vive disso, é mais trabalhoso ainda, porque a gente tem que tirar uma parte do nosso tempo. Eu não vivo disso Tem também. que arrumar. Cara, tem hora que o pessoal fala, e a arte do jogo, a arte do jogo. Sim. Eu não fiz ainda porque eu trabalho dobrado, né? É só aparência isso aqui de podcast, do Hope e tal. Tem quem vê de longe pensa, nossa, eles têm dinheiro, o Kings é rico. Eles têm um grande investidor que investe neles, né? Os caras têm uma equipe inteira de A marketing. Foot7 Paraná mandou mensagem para mim, convidando a gente para o Paranaense, e no áudio ele falou assim, a gente acompanha o trabalho de vocês já desde o começo, e a gente gosta, acha muito bacana a estrutura de vocês. Eu fiquei pensando, estrutura? Pois é. A estrutura do Kings aí. Estrutura? Eu falei, porque, cara, eu tô com um carro faz 1 mês e meio só, mas eu tava de busão, né, Yorma? Eu tava de busão, de ônibus, pegava o ônibus lá em Floresta, descia no centro com as bolsas com a bolsa de uniformes, descia no centro e ia para as arenas. Chegava lá, o uniforme ficava mais pesado depois do jogo ainda, eu pegava busão, ficava esperando o busão, ia pro centro, chegava meia-noite, pouco em casa, gravei um vídeo mostrando essa rotina. E a estrutura, o que é essa estrutura que eles falam? Eles veem o marketing que é feito e dá a impressão de que é uma baita de uma estrutura. Sim. Às vezes é você até abrir mão de algum entretenimento que você ia ter com a família, com os amigos, alguma coisa, pra estar trabalhando, Com né? certeza, cara. Mesmo com sem certeza. remuneração, mas Exatamente. entendo Não, bastante. o exemplo que o Léo deu aí é muito claro. Faz tanto tempo que a gente faz essas mídias do time. Quantas vezes eu editei os vídeos, os gols do time de madrugada. Tava lá postado 3h40 da manhã. E tendo que trabalhar no Aí outro eu dia. mandava o link pros caras, gols aí do último jogo, rapaziada. Os caras, você é maluco, cara. Você não dorme, não? Vai dormir, Zumbi, não sei o quê. Ah, cara, se não for agora, eu não vou conseguir. Só vou conseguir daqui 1 semana. Então eu faço um esforço ali. Fico um dia com sono, depois eu vou retomando. E tem uns mal acostumados lá? Tem. Qual que é o cara Não, mais mídia do time de não, vocês? Fala assim, cadê as fotos logo? Cara, vamos pensar aqui. O Massago, né? Massago. Massago. Gabriel Massago. Japonês, mala, nossa senhora, meu Deus do céu, mala pra caramba. Gente boa demais, mas é mala. Mala. Queremos você aqui. Traz ele, que ele é uma resenha, Cara, meu ele é Jesus resenha. amado. Molecada é lá, nossa resenha. Não, então, esse que é o legal. O nosso elenco atual do time, além de ter um monte de cara que é bom pra caramba de futebol, os moleques são uma resenha que... E o mais legal ainda é que, assim, nós estamos com um elenco que tem muito cara novo,
e eles são parceiros. Sim. Fora do jogo, fora do momento do time, eles estão juntos. Vão lá pra Vai pra balada rolê, junto. vai pra- É difícil ver vocês brigando dentro de campo, né? De discutir, ou já aconteceu de vocês dar uma tretada. Dentro do time? É, dentro do time, vocês. entre Não, vocês. Teve difícil. momentos, Vocês jogam é. bem tranquilos, né? Eu tava vendo um Não, jogo mas de assim, vocês. claro que tem, mas Mas cobrada tem. Não, mas eu tento ser o cara que apazigua mais, assim, sabe? Até tem uns caras que às vezes gostam de peitar o adversário, não sei o que, sai. É. A gente só vai se prejudicar fazendo isso, não precisa. Claro que tem uns momentos, mas assim, a gente tenta sempre ter o respeito com o nosso companheiro, porque senão não vale a pena, entendeu? Mas é o que eu tava falando da parceria, os caras fora do momento do futebol, eles estão lá fazendo churrasco, Sim. indo pra balada junto, vão não sei aonde, Viajar. viajar. Então, assim, são amigos, entendeu? E jogam bola junto aqui. Sim. Isso que é o legal, porque não adianta nada você ter um monte de cara bom, se junta aqui naquele momento do jogo, acabou o jogo, cada um vai para um Tchau. lado, não se É. fala. Eu acho que é essa resenha, esse ambiente, como se diz, o vestiário. Nós não temos vestiário porque quase nunca estamos no vestiário do nosso time. Mas assim, esse ambiente de vestiário é importante. Eu acho que faz muita certeza. diferença. E assim, às vezes que a gente teve divergência, às vezes que a gente, tipo, não concordou ali no meio do jogo, a gente sempre troca ideia depois, sai ali, toma uma cerveja, tá, acabou, tá É, ligado? hora- Fora do campo, acabou. Esfriou a cabeça, um pede desculpa pro outro, dá um É, abraço ali, beleza, valeu, falou e tamo junto, sabe? Exato. Porque não adianta ficar. Já tivemos momentos de tempos atrás de panela interna, treta. Rapaz do céu. Acontece bastante. Se contar a história, eu vou ficar até Nossa amanhã, Senhora. porque tivemos tanta coisa, mas uma dessas resenhas assim de treta interna foi uma das coisas que fez a gente reformular o elenco e ter o elenco atual que, pra mim, é o melhor que a gente teve de todos os tempos do nosso time. Foi aquela vez que você arrancou todo mundo do grupo. Foi. Eu Que a tô gente- nessa fase. Até teve um jogador que mandou mensagem essa semana falando assim: você tá brabo, hein, cara? Por quê? Porque eu tô numa remoção de jogador, vou lá, fulano e tal não faz mais parte do elenco. Tiro, removo, porque, cara, a gente deixou as portas abertas para entrar o maior número de jogadores possível e eu conhecer os jogadores, agora a gente precisa filtrar realmente para ficar ali, sei lá, 40, 30 jogadores, ter no máximo 2 elencos. Só que eu tô com 60 e poucos jogadores ainda, tinha 100, né? Eu não tô conseguindo mais tirar. Tem jogadores que eu fico, isso aqui dá dó, velho, ainda não, tal, vou dar mais uma oportunidade. Só que eu tô mais tesoura, tô mais um pouco rígido, porque a gente já tomou um WO Sim. numa competição por causa de depender de jogador. Sim. Jogador que joga pra vocês, estou 100%, e chega na hora H, o cara, não vou mais. Que essa reformulação... 14 jogadores deixaram É. na mão do Brasileirão do Essa Amistoso. reformulação, assim, que eu acompanhei, que assim, eu sempre vejo que o Justine faz um corre, cara. Faz um corre absurdo ali pra marcar amistoso, tá no campeonato, separar o uniforme, ele já deixa tudo certinho ali, e assim, durante uma época a galera tava meio que largando, sabe? A gente marcava amistoso, o Justine marcava amistoso, soltava a lista, tipo, dava 5 pessoas. Nesse caso que eu tirei todo mundo do grupo e fui colocando quem se importava, assim, o cara veio falar comigo, aconteceu, sabe assim? Tem cara que saiu do grupo, Nem viu. mas assim, a gente foi com um amistoso contra o Tech Bulls, bom time. Nossos parceiros, o Tech Bulls tá com Perdemos, praticamente. perdemos de 3-0 pra eles, mas assim, foi um dia que a gente foi sem reserva, com 3 caras a gente tendo que chamar de fora, com 30 e poucos caras que estavam no grupo na época, a gente conseguiu armar um time tendo que chamar 3 de fora pra completar. Eu falei assim, isso tá errado. Quem tem que estar aqui é quem tá afim. Então eu tirei todo mundo. Começamos do zero. E a montagem do elenco atual. É que tem gente que fala assim, eu vou ficar aqui até ver onde exato. que vai. Quando der eu que vou, tudo cara, que tal. der, tal. O que eu não entendo é assim, pô, eu faço todo o trabalho de bastidor. O cara tem o compromisso de, no jogo que ele pode ir, colocar o nome, ir pro jogo, pagar a taxa lá pro arbitragem e beleza, ficar pra resenha. O cara não pode ir, colocar o nome na lista que tá fora, que não pode, acabou. É só o trabalho que o cara É só tem. isso. E tem cara que off, não faz isso. Não, e tem cara que não faz, não dá satisfação, não vai e desaparece. Você fala assim, caramba, ele tá aqui pra quê, cara? Aí você tem que ficar lá mandando mensagem. O Justine sempre faz esse trabalho de mandar mensagem, ir atrás do cara, vamos jogar, tal, essas coisas. Aí chegou uma hora lá que ele cansou. No começo a gente tomou um susto, porque de repente todo mundo tipo, foi removido do grupo. É. Aí ele começou, falou, não, vou renovar e tal. E a gente foi entendendo e, igual ele falou, a gente chegou no elenco que a gente tá hoje. E acho que assim, é um dos melhores elencos que a gente teve, tanto na questão de futebol, quanto na questão de resenha também, cara. Tipo, igual o Justine falou. Eu sempre vou pela página cobrir o Joia, cobrir alguns jogos universitários.
a molecada tava jogando lá pelas atléticas dele, a gente se reuniu lá na festa lá, e todo mundo, ó, foto pro Kingão. Toda vez que a gente se encontra na rua, ó, vamos mandar foto lá no grupo, ó, vamos fazer tal coisa, ah, vi tal cara na rua. Então, assim, a resenha tipo, tá bem leve o time, assim, Tá sabe? leve, é isso mesmo. Ó, vocês me aguentem amanhã no grupo lá, vamos conversar. Inclusive, vamos pro intervalo aqui agora, nesse momento, que eu vou apresentar um cara que tá chegando aí com a gente também. E eu já vou entrar aqui no grupo do WhatsApp aqui, já vou resolver uns assuntos, lavar umas roupas sujas. Remover o pessoal. Vou pedir pro Justine me ajudar aqui, viu, Luiz? Só um recado pros presidentes de time aí. Não tenha medo de mandar os malas embora. O seu time, que é o seu sonho, o Henrique fala isso muito do full time. O seu time é o seu sonho. Você que vai atrás, não os caras. Quem veste a camisa com você tem que estar junto de você. Então não tenha medo de mandar a mala embora. Que o time permanece. A mala vai embora, vem um cara parceiro e continua. Cara, isso é bacana. Bacana, tem que fazer um corte disso aí, porque eu vou fazer esse corte lá no grupo lá, esse corte do Justine, e vou começar a remover um por um. Falar que foi o conselho dele. É conselho dele. Mas eu muitas vezes prefiro. Eu falo abertamente aqui, ó. O Hope não precisa ser o melhor time da cidade. Não precisa ser o time 100 da cidade. Não precisa ser o 100º time melhor da cidade. Se eu tiver com um time de cara, gente boa, tomando bordada, tomando goleada, mas ser parceiro, Unido, né? eu não ligo. Eu não ligo. A minha mídia ali eu vou continuar fazendo. Eu vou dar moral pra esses caras que fizeram um gol. Eu vou dar moral pra esses caras que fizeram. Agora, assim, o cara que hoje em dia é mala, vai no jogo, não sabe perder, o cara que tira o Xinga todo uniforme durante mundo. o jogo, esse tipo de cara aí que Não. acaba. As bordoadas vêm. No momento de reformulação, as bordoadas vai vir, você vai perder, vai ficar puto, vai dar vontade de desistir. Já aconteceu. E assim, só que vai renovando e vai, tipo, mudando. E assim, Você vai vai acontecer. funcionar. Vai acontecer. Eu acho que tem que continuar sempre, pelo menos assim, porque fase passa. A fase ruim passa. A fase boa passa também. Então, assim, você tem que aproveitar a fase boa. E a fase ruim, você sabe assim, ó. É só fazer um negócio certinho, daqui a pouco a fase boa começa de Só novo. continuar. Sim. É ciclo. Vamos pro nosso intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai apresentar um novo participante e apresentador do nosso Na Faixa Esportes. Até acostumar com o nome, mas eu não estava nem acostumado com o Papo 7 ainda. Dá pra gente acostumar rapidinho com o Na Faixa Esportes. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, eu tenho para apresentar aqui para vocês o Luiz. O Luiz hoje está iniciando também na Faixa Esportes. E lembrando, galera, esse podcast, a intenção dele é, com o passar dos episódios, a gente ir quebrando mais esse gelo, brincando um pouco mais, né? Nos episódios lá na frente, a gente vai ter torta na cara, vai ter passa-repassa, valendo! Brincadeira. Mas a gente abriu essa ideia do torta na cara, né? Só que na hora eu já tesourei, porque a ideia era o seu time do coração perdeu nas semanas, o apresentador toma torta na cara. Aí eu falei, velho, vocês querem me fuder. Daria para ser torta na cara lá em 2011, 2012, 2013, né? Neymar e companhia. Mas agora vocês se quebram, vou tomar uma torta na cara toda semana. No momento, só eu e o Davi tá mais tranquilo, assim, né? Que até o Canela, na hora que ele tiver junto com a gente aí, também não tá nessa fase toda também, não. São Paulo? São Paulino, Canela. Ah, São Paulo ganha um. Tá aguardando você na próxima, hein? Empata O São Paulo ganha uma, empata 45, ganha uma, perde outra. O certo é um empate também levar a torta na cara, né? Só o Aí- time que ganha. Aí a gente ia tomar um monte. A cada técnico novo na sua equipe, você toma torta na cara. Rapaz, Torcedores do Fortaleza. Boa, boa. Somos torcedores de Fortaleza. Então, eu sou torcedor de Maringá. Pode Difícil sair o técnico aí. Difícil. Difícil. Ô, Castilho, a gente quer você aqui, ó. Eu já convidei o Castilho, na verdade, para vir aqui no programa. São bem abertos, são bem receptivos. E a gente vai abrir as conversas novamente pro professor vir aqui conversar com a gente. E ele é resenha, viu? Que a gente conhece o Castilho lá, ele é uma resenha, cara. Na beira de campo ali, ele é sério, faz o trabalho dele muito bem feito. E assim, já tem É um anos cara aí. humildão também. Ele é muito humilde, cara, e é gente boa demais. Vocês vão curtir ele aqui. Se apresente, Luiz. Bom, galera, Luiz, que o pessoal já me conhece do último episódio que a gente teve aí no antigo Papo Fut 7. A gente tá nesse
novo projeto agora do Na Faixa Esportes. A gente tá fazendo algumas mudanças, estamos com algumas ideias ainda. A gente tá nesse momento de transição. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gabriel, sou um dos apresentadores aqui do Na Faixa Esportes. Tô aí pra Torcedor do Palmeiras. palmeirense roxo, Pra de, ver aí. de procurar briga por causa do time, mas brincadeira. Mas a gente tá aí pra colaborar com esse projeto. Inclusive as autoridades aí, ó, que estiver procurando algum cara briguento aí dos jogos do Palmeiras, esse cara aí tá envolvido, tá? Em Mas aí- todas as brigas do Palmeiras tá envolvido. Ela, né? Mentira, né? Tá, não. Tá doido. Pessoal, a gente tá conversando aqui com o Fernando Justine, a gente tá conversando aqui com o Léo. Isso. Léo Kigas, é que assim, Léo que a cada hora alguém me chama. Não, o apelido dele é Léo do Kigas, Léo que era do Léo do Kigolaço, aí a gente deu uma abreviada, abreviada. Léo do Kigas. Pode chamar de Léo do Kigas, todo mundo Porque já conhece. mistura com os dois, né? Então, tanto que no estádio a galera dificilmente sabe meu nome. A galera me chama de Kigas ou É, Kigolaço. aí. Esse pessoal já te reconhece hoje em dia? no Cara, clube? isso é muito massa, porque, tipo assim, muita gente me reconhece e me acompanha por causa do trabalho. Então, assim, a hora que a galera me chama, pô, eu sempre tento gravar com todo mundo, a galera falar. E, assim, isso é muito gratificante porque a galera tá acompanhando o trabalho, sabe? Isso é muito da hora, Massa. muito foda. E essa, O- essa questão é realmente legal. Até a gente tava comentando na hora que a gente tava vindo, tava falando com o Davi, que agora a gente tá entrando mais nessa questão da rede social também, né? Por mais que já tenha um canal no YouTube já tem algum tempo, a gente tá tentando entrar aí nessa âmbito da rede social, assim, fazer vídeos pro Instagram, pro TikTok. Tava até Mandou muito comentando. bem também. Tava até comentando, assim, esse dia eu tava no serviço, aí passei por uma criança e ela falou, e professor, eu vi seu vídeo lá, aí ele fala uma frase que eu falo no vídeo, tipo, isso é bacana demais, Pô, né, claro que é. esse reconhecimento é gratificante que a gente recebe, né? Cara, pra mim, acho que um dos dos momentos mais, não bizarros, mas os momentos mais gratificantes foi uma menininha. Eu não lembro agora que jogo que é certinho, uma menininha, cara. A menina tem 7 anos, acho, a Laura. Chegou e falou, eu assisto seus vídeos, será que você pode colocar eu no seu vídeo? Aí o pai dela tava junto também e tal, autorizou ali. E, cara, tipo, aí foi onde eu também repensei um pouquinho, porque eu falava muito palavrão nos vídeos e tava aparecendo sempre tomando cerveja, fazendo as coisas. Eu falei, tem criança me assistindo, acho que é bom dar uma mudadinha, assim. Só que, assim, cara, a hora eu mandei pro Justino na hora. Falei, Muito mano, legal, muito, uma muito. criança me reconheceu ali. Eu falei, cara, isso é muito massa. Sabe o muito que a massa. gente esqueceu? Tererê. Pior, né? A gente ia tomar tererê aqui, todos os episódios a gente ia trazer o tererê pra gente tomar aí de uma marca que ainda não é nossa patrocinadora, mas a gente ia ficar dando migué aí, o que é. Alô, Street Mate. Alô, Você. Street Mate, queremos você aqui, ó, né, bolso aqui, ó, ajudando a gente, pra gente, uma erva de tererê aqui, ó, o tererê pro pessoal provar. Então, aí o pessoal prova aí, ó, cada um toma o seu tererê. Precisamos aí de um apoio, né? Você marca de tererê também, se a Street não vir, tá? A gente já tá aí tentando dar uma rasteira já na Street. nem chamou os caras, já tá. Nem chamou os caras, mas a gente ia trazer um tererê pra provar, que é diferente, né? Geralmente é café e tal. Vocês trouxeram algum presente hoje aí? Eu vi que vocês trouxeram Cara, alguma não, coisa. a gente trouxe a bandeira nossa, mas eu busquei uma camiseta do time do primeiro título, não encontrei. Eu vou achar, eu trago no próximo episódio, você mostra. Eu não encontrei, deve estar perdido em casa em algum lugar, mas a gente trouxe a nossa bandeira aqui, ó. Como ele é o cara da mídia, a gente vai cortar essa parte que ele não trouxe presente. Ele vai colocar uma coisa de inteligência artificial na Isso. mão dele, assim, entregando aqui. Aqui, ó, um holograma. Aí, Ó, toma aí. Aí a nossa bandeira nova olha agora. que bonito, ó. Atual. E Essa assim, aqui não é um presente, mas é uma coisa que a gente vai apresentar aqui. Olha que bonita essa bandeira. Imagina o nosso novo cenário, isso aqui Ó, Léo, vai ficar segura show, aí, hein? quem- pra quem- abrir. Quem sabe, ó. Mostra lá pra câmera lá, ó. Na- Só pra gente. Essa aqui, ó. Quando Olha a gente que tiver, bonito. quando a gente tiver com o cenário novo, eles vinham, ó, dá pra trazer ele Aí, já ó. estampado. Pronto. Prazer. Olha que bonito. É um símbolo bem bonito também. Isso é umas coisas legais dos times de futsal da região. Cada um, né, ostentando sua identidade, seu escudo. Tem bastante time por aí com bandeira e tudo mais, com faixa. E é legal de ver. Tem, por exemplo, você jogou lá contra o Unidos de Maringá. Rapaz, aqueles caras ali, o time dos caras é bom e a torcida dos caras é um absurdo, cara. Esse faz um terço, você já viu, não? Não, esse time aí não. Faz um É, terço, não, a gente comentou o time sobre dos caras tem torcida organizada, cara. Os Batuque. caras armam a faixa lá, Batuque, fogos de artifício, fogos. gritaria. Eu já tava achando o máximo aquela história da torcida do Do Seattle. Seattle, dele. de lata, é.
Mas é ali legal, cara. Muito legal. O Muito nível legal. ali é absurdo. No último jogo a gente tava jogando no campo 3 ali da nova Arena Sea Color ali. E eles- Cara, e eles... É. batendo, Nosso jogo começando ali, a gente jogando de repente, bum, bum, É. olha pra cima, os caras lá, com tudo E lá. o canto é personalizado. O canto é personalizado mesmo de futsal. Eles tem lá na Sumaré, PSI, eles não é uma coisa assim que eles são Canto genérico, não, né? não é Canto- genérico, Mas é por personalizado isso que, mesmo. voltando ao começo do papo, por isso que eu acho que tem muito a evoluir. Isso é uma coisa que não tem muito. Não. Essas Não, difícil torcidas de dos achar no times. futset. Tem parceiros do. A gente vê muito time aí com várias, com galera, com parceiro, mas não tem muita torcida. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai melhorar. Sim, tanto é que a gente tem o plano inspirado no Unido de Maringá, né? É de, lá na nossa lista, de comprar um tamborzão. Comprar uns 3, 4 tamborzão. Como meus filhos vão aos jogos, né? E vai umas criançadas lá, o que a gente vai fazer? Soltar na mão deles e eles ficar bum, Deixa. bum, bum, É. bum, bum, bum. Faz barulho aí. E aí começa, né, a ter torcedor lá. Porque é igual o Justino falou, que a gente vê muito é a galera que tá ali, tipo assim, tem o que eu vi, um dos primeiros que eu vi foi o Tio Nenê. que tinha os cantos. Tio Nenê também faz um fervo lá. Os caras têm os cantos personalizados dele, provocando ali a galera e tal. E assim, tem bandeirão, as coisas. Então, assim, só que eu nunca vi batuque e tal. E a gente vê, tem fumaça e tal. Acho que um dos mais loucos que eu já vi foi o do Sea Color mesmo. Foi na final lá contra inimigos do ET, eu não lembro que ano que foi. Os caras Acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. tem um vlog lá também, eu fiz o vlog e tal. E os caras com batuque, batendo lata e tal. Falei, cara, isso é muito louco. É muito legal. A torcida do Palmeiras que faz uma festa, né, lá na arena, né? Parabéns pela finalização. Aí Parabéns. Aí é duro, hein, Eu velho? acho é foda. incrível, cara. Parabéns pelo lançamento. Palmeiras. Palmeiras. Tem a música da Tia Leila xingando a Tia Leila, a bruxa feia, bruxa feia. Ai, caraca, velho. Não, mentira. Tia Leila, a gente tá te amando agora, tá? Já passou a raiva. Também, A gente tá tira- mais calmo agora. tira o escorpião do bolso, né? A gente tá mais calmo. Nenhuma provocação é suficiente para ele ficar irritado. O time só ganha. Não, cara. o palmeirense tá vivendo o sonho, né, velho? Sonho. Então tem que aproveitar, porque passa. É. Passa. Fase boa, passa. Que a gente falou, cara, a gente foi campeão em 2012. Eu não comemorei tanto o título da Sul-Americana e tal. Aí, cara, a gente ficou 10 anos ali praticamente sem ser campeão de nada. Em 2022 a gente foi campeão do Paulista, só que não deu. Da pandemia, não tinha torcida no estádio. 2021, Em 2022 cima do e tal. Palmeiras. A gente foi campeão e tal, nem saí direito pra comemorar. Cara, quando aconteceu a Copa do Brasil, eu fui pra aquela Tiradentes. Imagina, você deve ter ficado emocionado. Maior festa, né? Nossa Cara, quando o Senhora. São Paulo ganhou essa Copa do Brasil de 2023, eu falei assim, eu vou comemorar como se não houvesse amanhã. Exato. Porque eu não porque sei se Você vai ter. quando o São Paulo vai ganhar de novo. Cara, parece algo simples, né, para muitas equipes, cara, mas é algo, pô, demora pra caramba, mano. Igual o Botafogo ganhou o Libertadores. Libertadores e brasileiro. Brasileirão e Cara, Libertadores. quando é que vai acontecer isso de volta? E o tempo que eles não ganham nada, né? Assim, nenhum título. Não, e a gente até falando aqui no intervalo, como ser campeão é difícil, né, cara? É difícil. A gente vê pelos times que a gente torce e pelos nossos times. Questão de montar elenco e tudo mais. Rapaz, falo isso pros meus amigos aí, ó, presidentes dos times, pro Diegão que é presidente do Hope. Quando você for campeão, comemora. Valorize, né? Aproveita, velho. Conta a Porque história. eu Pode contar. eu vou contar a história do nosso segundo título, mas assim, o Kings tem 10 anos. A gente tem 2 estrelas no nosso escudo, então de 10 anos a gente foi campeão 2 vezes. Pode parecer pouco, mas eu valorizo bastante. Porque assim, é muito difícil. E né, eu tava falando pro Diegão aqui, no off, se o Kings acabar hoje, eu acabo satisfeito, feliz, realizado. Por quê? Nesse último título nosso aí, do ano passado, a gente foi campeão em cima do Peladeiros de Quinta, que é um time bom pra caramba, forte, disputa as competições aí. E a gente foi campeão. Eu fiz o gol do título, jamais ia imaginar. E o meu filho tava lá assistindo, meu filho mais velho, o Vitor. Cara, então, que momento, né? Que eu vivi lá, o Léo tava lá de prova também. Para ele foi uma experiência que ele conta, uma das mais emocionantes dele também, como atleta, né? Amador. Tava lá sendo campeão pelo time que já faz parte há um bom tempo. Essas experiências, acho que a gente tem que saber viver da melhor maneira, porque a gente não sabe quando vai ter de novo. Aproveitar e valorizar Entendeu? o momento. né? Porque não é fácil não, cara. Ser campeão é difícil pra caramba, E velho. vai chegar uma fase que você tem quantos anos hoje em dia? Eu tenho 38. 30, vai chegar uma fase que você vai aguentar correr mais, você vai ficar mais na beira de campo, vai ficar mais nos bastidores. Isso. E você tá vivendo isso hoje, né?
Se o Kings estiver daqui 20 anos existir ainda, provavelmente você não vai estar em campo. Uhum. Vai estar com quase 60, Uhum. né? 58 anos. Você não vai estar jogando mais ou menos nível. Se quiser estar jogando, vai estar mais na resenha mesmo, porque as pernas vai cansando, Claro, uma hora você não claro. aguenta mais. E você tá vivendo isso hoje. Ele joga bem pra caramba, porque eu já vi você jogando, você joga bem pra caramba. Né? O Léo ainda não lembro. Não é à tenho toa que é o recordação. artilheiro do time, né? artilheiro. É, o maior artilheiro do time. Mas é por longevidade. Pessoal, a gente está quase encerrando o podcast de hoje. Eu já estou aqui. Hoje apresentei o Luiz aqui pra gente. Como a mesa estava completa hoje, o Luiz ficou ali nos bastidores observando e está se apresentando pra gente hoje. Daqui a pouco eu tenho partido, tenho que sair correndo daqui. O Luiz, considerações finais. Daqui a pouco o Davi também já vai vir aqui quebrar um pouco o protocolo, dar o tchau dele, porque acabou saindo no intervalo ali, durante a propaganda, foi comer uns negócios ali na cozinha e não deu o tchau. Queria agradecer aqui a presença de vocês, primeiramente, né? A gente tá aí com esse novo formato do programa aí, a gente tá dando início aí. A gente espera ver vocês novamente aqui algum dia no nosso novo cenário, né? A gente tá nessa transição ainda, estamos com muitas ideias. Vai ser um projeto bacana, né? A gente espera fazer que seja algo pra gente ter essa resenha maior, como a gente fala, como vocês estavam falando aqui durante o programa. Tem nada melhor do que você ter essa resenha, você ter essas pessoas, gente boa aí no meio, né? Pra gente confraternizar junto. Espalhar esse clima. Espalhar esse clima, né? Claro. E não só do Futset, que não é a única coisa que o nosso programa vai abordar. Uhum. Mas hoje, que é o que a gente trouxe aqui, né? Vocês querem mandar um abraço pra alguém? Mandar alguma consideração final aí? Manda ver. Bom, galera, queria primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, também parabenizar aí pela nova fase de vocês aí. E assim, pra quem puder seguir tanto o Kings FC lá, o Kigolaço Fute também, que é os nossos trabalhos, nosso time aí também. E, cara, primeiramente na verdade só agradecer mesmo por esse convite aí. Eu queria agradecer o convite, né? Como falei no começo, e dar os parabéns a vocês pelo projeto, por tentar alavancar o esporte de alguma forma, né? E com certeza vai ter bastante cara legal que vocês vão trazer para resenha de outros esportes também, mas é uma janela importante de vocês para dar abertura mesmo para a galera falar, conversar, trocar ideia, trazer as histórias, porque a gente não conhece os outros times internamente, né? A gente conhece o nosso e vê os outros times como adversários, mas é legal conhecer os caras que fazem parte. Então, assim, agradeço e parabenizo, acho que vocês vão ter sucesso aí. E um abraço para todos os nossos parceiros de time e os adversários também, que a gente acaba fazendo muita amizade por aí e a gente espera seguir nessa resenha por muito tempo ainda. Parabéns pelo projeto de vocês, parabéns pela postura de vocês em campo, postura de vocês em comportamento com relação também à equipe, né? Que vocês são um time que não é só parceiro na hora da vitória, na hora do título, né? Isso é muito legal. E queria agradecer a todos que assistiram esse podcast, chamar aqui o Davi. Quero você aqui, Davi, ó. Quero você aqui para dar aquele tchau, ó, mostrar essa bandeira não, essa camiseta bonita aqui de volta para vocês. Antes do Davi se despedir aqui, só que tá cobrando a gente ali, quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Anderson, que veio aqui Chega ajudar. mais, Anderson, queremos você nosso aqui amigo também. Anderson aqui da Nog Sports, veio ajudar, fazer um pouco dos bastidores aqui com a gente, vai estar junto aí no nosso novo projeto também. Quer falar alguma coisa aí, Davi? Só agradecer. Valeu, Davizão. Obrigado pela conversa aí, pessoal. Opa, tamo aí. Sucesso pro time de vocês. Espero que... Só um recadinho aqui, ó, no próximo título nosso, se Deus quiser, vai vir em breve, a gente vem aqui pra trazer o troféu pra vocês. Isso aí. Fechou. Isso aí, mano. A gente vai ficar marcado, hein? Torce pra nós então, torce pra nós aí. Tá marcado já. Antes de encerrar, só a última resenha, assim, é que toda vez que a gente ganha um título, o Justino tem um novo filho verdade. também. Então, assim, provavelmente vamos trazer um novo neném, então. Vou tentar providenciar aí. Ele é o Zé Felipe do Futsal. gravar algum vídeo aí também. Opa! Com vocês aí vai ser um enorme prazer. E tenho certeza que com essa conversa vocês agregaram muito valor à Futset, com as suas histórias, né? Como vocês disseram aí, que o mais importante de tudo é o ambiente, né?
essa união, assim como a gente faz com a Nog, assim como é o pessoal do grupo também, que é o que realmente importa, né? Os aprendizados, e tenho certeza que muita gente vai tirar muita inspiração e coisa boa dessa conversa. Com certeza. Sigam lá a Nog Sports lá no YouTube, sigam a Nog Sports no Instagram, sigam também na Faixa Esportes, também tem sua rede social particular lá no Instagram, 160 seguidores no orgânico, sem nada de tráfego pago ainda, no orgânico, só dos que assistiram já o programa. Daqui a pouco a gente vai estar com 2.000, 3.000. E no YouTube também estamos lá. Cada vez melhor, sempre esse podcast é pior do que o próximo. O próximo vai ser sempre melhor, né? Porque a gente vai melhorando, vai... A ideia é essa. adaptando. A ideia é essa. E sigam também o Kingão, né? Sigam o Kingão também Facebook, no YouTube e no Instagram. Muito obrigado e até o próximo programa. Tamo junto. Valeu. Valeu.